Oi pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade à aula da semana passada no capítulo 6 sobre o Nordeste. Então hoje a gente termina o capítulo 6. Alguns avisos antes da aula. Então quando eu terminar aqui a aula, vocês já podem fazer atividade lá no Classroom e também fazer os exercícios da apostila do capítulo 6. Também vou colocar atividade lá no Classroom para vocês anexarem as páginas da apostila, igual a gente fez no bimestre passado. Então, vocês vão anexar as páginas igual a gente fez no bimestre passado. Tudo bem? Vamos, então, para a aula. A gente vai falar do Nordeste hoje. A gente falou do Nordeste, né, na época colonial, período colonial. A gente falou também dos períodos econômicos do Nordeste, desde o pau-brasil até a cana-de-açúcar. Então, ao longo da colonização, né, a região Nordeste vai se privilegiar o cultivo e a extração, né, de produtos lucrativos para a metrópole. Então, o pau-brasil era lucrativo para Portugal, por isso que eles, né, extraíram do litoral brasileiro, e a cana-de-açúcar também era lucrativa para Portugal, por isso que eles começaram a plantar cana aqui e exportavam para a Europa. Tá? Além disso, além do pau-brasil e da cana-de-açúcar, outras atividades que existiam eram a pecuária e o algodão. Lembra a pecuária e o algodão? Justamente para poder ofertar produtos e alimentos, principalmente alimentos dos gados, né? Carvão não, couro, animais e carne, e o algodão para fazer roupas, para fazer tecidos para a população que vivia nos engenhos de açúcar. Hoje, o Nordeste não tem mais essa importância que tinha, né, na época colonial. Né? As riquezas geradas na época colonial no Nordeste não ficaram no Nordeste, elas foram para Portugal. Por isso que Portugal, né, não é rico, não é uma região tão rica, porque as riquezas, né, basicamente, Portugal explorou todas as riquezas e levou para a Europa. Os senhores de engenho, lembram os engenhos que eram, né, essas usinas de moer açúcar, de moer cana? Os senhores de engenho acabaram concentrando a renda no Nordeste e isso aumentou a desigualdade. Então, poucas pessoas enriqueceram, tiveram vidas maravilhosas no Nordeste por causa da cana-de-açúcar, mas a maior parte da sociedade, isso inclui escravos, indígenas e os colonos pobres, né, não tinham tantas condições assim de vida, não tinham uma vida rica, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, essa concentração de renda acabou gerando uma desigualdade social que persiste até hoje na região Nordeste. O Nordeste, só no século XX, né, que essas disparidades século XX, século XXI, essas disparidades vão começar a ter uma outra visão, né? No século XX ainda a gente teve grandes secas prolongadas que prejudicaram ainda mais a situação no Nordeste brasileiro. A gente também vai ter uma falta de ações do governo. O governo não fazia planejamento para o Nordeste, não tinham grandes programas de planejamento para a população nordestina. Muitos desses nordestinos, inclusive, tiveram que migrar para outras regiões. A região Sudeste tem muitos nordestinos que vieram nos anos 40, anos 50, anos 60. Acho que na família de vocês deve ter algum parente nordestino, algum bisavô, algum avô, algum tio que veio do Nordeste para tentar a vida aqui na cidade grande, aqui no Sudeste do Brasil, né? E no século XXI essa situação começa a mudar um pouquinho. A gente vai ter, além do setor agropecuário e além do setor extrativista, né, esses setores da economia convivendo com outros ramos, como as indústrias e como os serviços. Hoje existem muitas indústrias, principalmente indústrias pesadas no Nordeste, como metalúrgica, siderúrgica, automobilísticas, e o Nordeste também é um grande centro de serviços, né? A maioria dos serviços de telemarketing, por exemplo, se concentra no Nordeste brasileiro atualmente. Aqui a gente tem uma tabelinha dos setores econômicos na região Nordeste. Então, o setor primário, vocês lembram do que é o setor primário? A gente viu isso ano passado. O setor primário compreende agricultura, pecuária e extrativismo. Né? Então, o setor primário corresponde com 6,50%, né, 6,5% da economia do Nordeste. O setor secundário, que é o setor das indústrias, corresponde por 20% da economia do Nordeste. E o setor terciário, né, que é o setor de comércio e serviços, corresponde por 73,5% da economia do Nordeste. Então, aí o setor terciário, secundário, né, pegando maior parte do que o setor primário, que é o setor de agropecuária e de extrativismo.
A gente tem também, hoje, no Nordeste, algumas regiões de desenvolvimento econômico, que é o caso da região do Vale do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um grande rio que corta quase que todo o Nordeste, né? E é com base nesse rio que as atividades industriais e agrícolas, pecuárias vão se desenvolver, porque os rios do Nordeste eles secam a maior parte do ano. E o Rio São Francisco é um dos únicos rios que não secam durante o ano, né? Então, as atividades agrícolas, principalmente, vão se concentrar no entorno do Rio São Francisco, no entorno do Vale do Rio São Francisco, né? Então, ali perto do Rio São Francisco se desenvolveu um cultivo de frutas tropicais, como laranjas, como limões, como mexericas, né, limas, né, frutas tropicais se desenvolveu no Vale do Rio São Francisco por causa da irrigação, além de muitas vinícolas, muitas fazendas de plantio de uvas, né? E essas vinícolas hoje produzem vinhos que são exportados para a Europa, que são exportados para a América do Sul também. O Nordeste, além dessa agricultura de frutas tropicais e de uvas, também é muito caracterizado pela criação de cabras, né, ovelhas, abelhas e crustáceos, né? Quem alguém já foi para o Nordeste comer camarão e caranguejo, né? Isso são animais, os crustáceos são animais típicos ali da costa do Nordeste brasileiro. O setor industrial também não fica atrás. Hoje existem várias indústrias instaladas no Nordeste, como as indústrias alimentícias, indústrias de calçado, que fabricam tênis, né, calçados, indústrias que fabricam roupas, principalmente. A indústria têxtil no Brasil está, em sua maior parte, concentrada no Nordeste, além de indústrias mais tecnológicas, como indústrias automobilísticas. Muitas montadoras estão na região Nordeste, indústria química, indústria metalúrgica, que transforma a matéria-prima, né? Indústria de tecnologia, principalmente indústria de softwares. Existem grandes empresas brasileiras, como a Positivo, por exemplo, que a sua sede fica no Nordeste, e a Positivo desenvolve alguns softwares. Tá? Além disso, além do setor de agricultura, de pecuária, das indústrias, um outro setor que se destaca no Nordeste é o turismo, muito por causa das praias maravilhosas que existem no Nordeste. Eu nunca fui para o Nordeste, quero muito ir, principalmente por causa das praias. Tenho família no Nordeste, mas nunca fui. Quero conhecer as praias nordestinas, que são maravilhosas, aquela água, né, verdinha. Então, o turismo é muito importante para a região Nordeste. Aliás, o turismo é grande parte da economia da região Nordeste do Brasil. Tudo bem? E a gente também vai falar agora da pluralidade cultural da região Nordeste, né? Então, o Nordeste, desde a época colonial, recebeu várias pessoas no mundo todo, inclusive os portugueses, além dos escravos africanos, da população indígena que já residia na região, né? E também teve uma pseudo-colonização holandesa e francesa na região Nordeste do Brasil. Cidades como Pernambuco, como Olinda, como São Luís tiveram essa cultura holandesa e essa cultura francesa se miscigenando com os outros grupos étnicos que existiam na época colonial. Né? Então, e isso vai trazer muitas características culturais importantes que vão formar a identidade cultural do nordestino, da pessoa que é nordestina, que mora na região Nordeste. Características na arquitetura. Aqui a gente tem, né, essa arquitetura colonial típica da região Nordeste, como cidade de Olinda, como o estado de Pernambuco, como São Luís, no Maranhão, né? Então, Salvador, na Bahia, também tem essa característica típica aqui, colonial. Né? Na gastronomia, a gente tem comidas típicas nordestinas. Esse aqui é o acarajé, existe o vatapá, existe a tapioca. São todas comidas típicas nordestinas, além do artesanato, além das festas e danças, né, o folclore nordestino é muito rico. Né? A gente também tem as religiões afro-brasileiras muito importantes, principalmente em Salvador, né? E que acabam conjugando nessa multiculturalidade nordestina. Festas importantes que a gente tem, o próprio carnaval nordestino, né, o carnaval de Olinda, as festas juninas, que são tipicamente do Nordeste. Esse ano, infelizmente, eu acho que não teremos festa junina por causa da pandemia. Infelizmente, vamos comer paçoca só em casa, né? Não nas festas juninas. Eu adoro paçoca, viu, gente? Então, mas existem festas e danças típicas nordestinas, a cultura, as religiões afro-brasileiras típicas nordestinas também, e tudo isso, como eu disse, vai formar, vai criar, vai somar para essa identidade cultural nordestina, que também atrai muitos turistas. Então isso acaba influenciando também na própria economia, essa multiculturalidade
que o Nordeste tem, que o Nordeste exibe, acaba influenciando na sua própria economia, porque muitas pessoas vão acabar visitando essas regiões muito por causa dessas características. Tudo bem, pessoal? Acho que é isso. Vejam a aula novamente, anotem as dúvidas, façam a atividade no Classroom, façam também os exercícios da apostila, me entreguem e aí semana que vem, na segunda-feira, a gente tira as dúvidas de todo mundo. Tudo bem? É isso e valeu. Tchau, tchau.